Oi, Ingrid. Tá me ouvindo? Me ouve agora? Agora eu te ouço, mas tá me ouvindo bem, né? Tô. Eu acho que o problema era o fone. Eu ia tentar fazer com fone, mas acho que o fone não vai rolar. Às vezes ele dá esses probleminhas, mas Bom, eu acho agora que eu você me ouve. tô te ouvindo bem, não tá dando microfonia Tá, então eu vou fazer nem sem fone, eco. então. Então, beleza. Pode ser. Eu vou esperar o pessoal entrar, mais uns minutinhos. Tá muito escuro aí a minha visão ou tá me vendo direitinho? Eu te vejo bem. Você me vê bem? Tô vendo. É porque assim, né? O É tempo porque aqui tá estável. Sabe como é que é a Zona Oeste? Choveu, a internet fica estável, acaba a luz. Verdade. Não, e eu fechei a janela para evitar né, o barulho da vizinhança e tal. E aí fica mais escuro, a luz daqui é um pouco fraca aí, mas Pois tudo é, é que bem. assim, agora eu posso falar porque todo mundo aqui é da Zona Oeste, todo mundo me entende. Quando eu faço live aqui pelo Mulheres de Ciência e é o pessoal de fora, ninguém entende o que eu falo. Então, assim, choveu, acabou luz, acabou a internet, né? Isso aí, Coisas pode típicas ser da que Zona Oeste. a live caia, pessoal. Ah, e Pois quem é. estiver aí assistindo a gente, quando tiver faltando assim uns 10 minutos, se puder me dar um toque, porque aí eu já vou finalizando, porque na verdade eu iniciei 4h55, né? Eu abri, aí ela também corta. E o assunto ele é tão interessante e é tão diverso que eu acho que a gente podia marcar umas 10, 15 lives aqui para ficar conversando e a gente nunca vai conseguir esgotar de tanta coisa legal que tem, de tanta coisa que eu aprendi lendo para poder participar dessa live com a Ingrid. Estou vendo aqui, já faltou um minutinho só, o pessoal está entrando, aí a gente começa. Tranquilo. Tá todo mundo aí me ouvindo bem? Assim, a voz tá clara, o som tá bom? Porque eu visualizo aqui, eu de internet, é uma coisa que a pandemia me trouxe, é aprender a usar as ferramentas. É a primeira live, o pessoal aí, ó, por favor, se eu perder algum comentário, alguma pergunta, é porque, né, principiante, eu vou tentando aqui ler e olhar e fazer as três coisas ao mesmo tempo. Mas é difícil, hein, isso aí. Ó, estão dando retorno que tá ótimo, que o pessoal tá ouvindo, então acho que tá tudo ok. Ah, então tá ok. Então tá perfeito. Então, se a gente pode começar, né? 5 horas, porque a gente já começou com 5 minutinhos antes, senão ela corta no melhor do papo, né? Eu vou me apresentar, porque eu não sei se todo mundo que está aí me conhece, né? E meu nome é Aline Fonseca, eu sou professora da Unidade de Biologia da UESO, né? A UESO é uma universidade estadual localizada no bairro de Campo Grande, fica na zona oeste do Rio de Janeiro. Nós temos lá mais de 10 cursos de graduação e 3 cursos de pós-graduação, né? 2 profissionais e um que é mestrado e doutorado acadêmico, né? Com outras instituições conveniadas, é o ESO, o Inmetro e a Unigran Rio. Então, o pessoal que quiser conhecer o ESO, acessar o site, aqui o Instagram, tem as mídias aí de divulgação da universidade. E lá a gente tem professores que são assim guerreiros, alunos também, e a gente vem sofrendo aí, né, ao longo desse tempo e conseguindo lá sobreviver, trazendo conhecimento, fazendo ciência, e é um lugar que vale a pena vocês conhecerem. Bom, a live de hoje trata de mulheres na ciência, né? E a UESO, ela tem 2 cientistas e 2 mulheres no comando. Nós temos 2 professoras doutoras, né? A professora Maria Cristina, que é a reitora da universidade, e tem a Luanda, que é a vice-reitora. Então, assim, caiu perfeitamente. Quando me designaram para fazer a mediação dessa live, eu não conhecia muito do assunto, né? É,
assim, intuitivamente a gente vive as experiências, a gente conversa sobre, mas eu não tinha tomado pé dos artigos científicos, enfim, de tudo que está ao redor desse assunto e que é plural, você pode ir para várias vertentes. E aí me indicaram, falaram que quem seria a convidada da live seria a Ingrid, né? E aí a gente já trocou algumas ideias antes e foi super interessante. E eu vou apresentar para vocês a Ingrid, né? Ela é a doutora Ingrid Yara Souza Quintino, ela é bióloga, mestre em zoologia pelo Museu Nacional da UFRJ e doutora em sistemática, taxonomia animal e biodiversidade pelo Museu de Zoologia da USP e editora do Mulheres na Ciência BR. E aí a gente conversou sobre alguns assuntos e eu, na minha pesquisa, assim, para poder falar com a Ingrid, porque né, a gente sabe coisas, né, que, como eu falei, intuitiva, pensar algumas coisas. E aí eu vi que tem vários, né, blogs, Instagram, sites, o próprio projeto dela, que tem informações maravilhosas. Hoje eu estava ouvindo um podcast, e até depois eu vou te perguntar se só tem aquele, porque eu achei o máximo. Depois também o pessoal, quando estiver lá no YouTube, vai ter lá na descrição, eu vou colocar essas ferramentas e essas literaturas que foram consultadas. E aí eu vi que tem muita coisa. Tem o Parenting Science, que na verdade eu até tinha mais ou menos uma noção, porque é uma professora da UESO, que agora não está mais com a gente, está em outra instituição, mas ela faz parte desse projeto. Eu vi projetos como o Peixing Science, que não é voltado para essa temática de mulheres na ciência, mas ele, esses dias, publicou um artigo que foi publicado na Ecological Economics, falando sobre a força de trabalho da mulher na indústria pesqueira, que é de 47%, e o quanto que isso é negligenciado e é favorecido pelo gênero masculino, né? E aí, tudo isso que eu fui assistindo nas lives, eu achei incrível. Eu falei, nossa, Ingrid, a gente vai ter muito assunto para falar. E aí eu queria assim, que você começasse falando da sua carreira acadêmica e como você chegou no Mulheres na Ciência, como é que esse projeto iniciou. Tá bom. Então, Ingrid assim, sumiu? Ah, não, tá tá aí. me vendo agora? É porque entrou mensagem aqui na hora. Tecnologia é isso, né? Ah, é verdade. Espero que ninguém me ligue, por favor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, e dizer que é uma honra estar Nada. falando com vocês, né? Eu sou da Zona Oeste, estar falando com o pessoal da Zona Oeste para mim é um orgulho. Então, assim, pelo que você já me apresentou aí, né? Eu fui estudar fora, eu fui estudar na USP, e é muito bom ter um retorno para minha própria comunidade, né? Poder dar o retorno para Sim. minha comunidade. Infelizmente, a pandemia não nos permite estarmos presentes, né? Mas espero que muito em breve possamos estar juntos e aí a gente faz mais rodas de conversa, Sim, né? sim. Então, minha trajetória acadêmica, eu fiz biologia, eu fiz na Castelo, né, em Realengo. Eu fui bolsista, Conheço. logo no primeiro semestre eu já comecei estágio na própria Castelo, então eu tinha bolsa de 50% e depois eu fui fazer estágio no Museu Nacional e ganhei bolsa FAPERJ, então assim, eu paguei meu nível com trabalho, né? E então assim, Incrível. eu reconheço meus privilégios, eu sou muito privilegiada, mas assim, foi um esforço, né? Eu tive que fazer estágio, eu saí aqui, eu moro em Sepetiba, então eu saí de Sepetiba às 5:30 da manhã, chegava em casa quase meia-noite, 1 hora. Então, assim, a gente sabe as problemáticas da região, né? Sim. Que o pessoal tá falando que não tá me vendo? Você tá me vendo? Eu não tô te vendo, tá girando, mas tem gente falando que a sua câmera inverteu, então acho que eles estão vendo coisas diferentes de mim. É porque eu acho que foi a hora que entrou aqui a mensagem, a câmera mudou. Aqui pra mim eu tô me vendo, mas aí eu já não sei se consigo. E agora? Você quer Só que a que gente saia e volte de novo para tentar? pode ser também. Vou tentar então aqui. Pera aí. Pessoal, eu vou desligar e entrar de novo para ver se. Chamei de novo, aí para ver se a gente dá 2 cliques na tela. Ai, obrigada. Agora eu fiz. Depois, se acontecer de novo, eu faço. Eu não conheço
Não sei usar essas tecnologias muito bem. Eu estou chamando a Ingrid novamente. Oi, Edmilson, tudo bom? É, vou tentar de novo, Ingrid. Ela deve estar na live, Edmilson. Daqui a pouco sobe aí um coraçãozinho. Agora foi? Foi, voltou. Tá todo mundo vendo aí? Foi. Então, consegue me ver agora? Me ouvir? Eu tô te vendo, tô te ouvindo. Pessoal, vocês estão vendo e nos ouvindo, as duas? Tá. Ah, Pessoal, acho voltou. que Tá. Então, sim, beleza. voltou. E Obrigada, ela na mesa Catarina. de turno, voltou. Então, então eu fiz biologia, e aí eu fui fazer estágio no Museu Nacional, e logo depois eu fui fazer mestrado no Museu Nacional. E aí eu sempre tive um sonho de estudar na USP. E a família da minha mãe é da USP, minha avó morava em São Paulo, quer dizer, é da USP, não, a família da minha mãe é de São Paulo, e aí eu fui morar com a minha avó. E aí eu acabei e falei assim, já que eu tô aqui morando com a minha avó, eu vou tentar o doutorado aqui. E aí fui fazer o doutorado lá. E foi no doutorado que eu conheci as meninas, né, a Rafaela e a Laura, que são as idealizadoras desse projeto, né. A ideia começou com as duas em dezembro, né, em finalzinho de 2016. E começou assim, uma amiga nossa passou para uma universidade federal e ela sofreu um silenciamento dentro da universidade, né? Então ela entrou em contato com a Uhum. gente, fizemos um grupo inicialmente de amigas para conversar sobre os problemas que mulheres enfrentavam, né, na universidade, porque algumas amigas tinham acabado de passar em concurso público e estavam sofrendo alguns problemas. E aí, desse grupo inicial, uma amiga foi chamando a outra, uma amiga foi chamando a outra. Quando a gente foi ver, já tinham 2.000 mulheres ali conversando e trocando ideias sobre coisas que estavam vivendo ali, né, dentro da Nossa. universidade. E aí a Rafaela falou assim: acho que a gente pode fazer uma página, né? Em vez de ficar um grupo secreto só a gente, vamos fazer uma página que a gente vai trocando informação por ali. Aí nessa página, uma das participantes perguntou se havia algum site voltado para mulheres e que continha informação sobre mulheres que ela queria passar para a sobrinha dela. Na época Hum. existiam, como hoje em dia ainda existem, mas os sites eram todos feitos por homens. Então a gente falou assim: olha, acho que tem um nicho aberto aí, não tem nenhum feito por mulher, acho que a gente pode ocupar esse nicho. E aí eu estou olhando aqui na minha colinha, foi em maio de 2017 que o site entrou no ar. A Sim. Laura, ela é bióloga e também programadora. Então ela começou a fazer o site do zero e botou o site no ar. E aí a gente começou a alimentar o site com textos inicialmente nossos, né? Quando eu terminei o doutorado, elas me chamaram para participar. Você quer ajudar a gente a escrever textos? Não sei o que. Vamos aí. E aí a gente foi chamando amigas. Então, atualmente, somos 8 coordenadoras, né? A Rafaela e a Laura, que iniciaram o projeto. Eu, a Agnes, a Ana, a Mariana e a Patrícia, que faz revisão do português, né? Dos textos. E Sim. aí, dessa divisão, né, das coordenadoras, a gente, com o passar do tempo, e foram vendo as demandas que eram necessárias, né, para fazer divulgação científica, dividiu entre eu e Rafaela cuidamos das redes sociais, a Agnes e a Ana são editoras-chefes, e aí no final do ano passado, se não me engano, entraram a Eloa e a Marcela como editoras. Então, elas são responsáveis por buscar os textos, né, de mulheres, né, convidar as mulheres para escrever, elas lançam as coisas lá e a Agnes e a Ana coordenam tudo isso. E aí a gente está organizada Entendi. mais ou menos assim hoje em dia. E vocês assim já perceberam do tempo que começou lá em 2017, né?
até hoje, se houve mudança nesse comportamento do perfil das pessoas que seguem, porque eu vi que vocês têm várias plataformas, né? Tem o podcast, que estava lá, até ela falou que estava começando a fazer esse tipo de mídia, tem site, tem o próprio Instagram. Vocês perceberam a mudança do perfil? Porque eu falo que eu, quando, sei lá, criança, acho que eu nem tinha noção disso, ou mesmo na graduação e na pós-graduação, a gente passa e vivencia várias coisas, né, que vão anulando, porque é mulher, subestimando. Eu fiz agronomia, que é um curso tipicamente masculino, né? Apesar da minha turma ser meio a meio. Mas é aquela questão de você ir ao campo, né, de não ter forças para fazer aquela atividade, enfim. Assédio moral e assédio sexual, isso aí permeou ali aquele universo. E aí eu nunca tive coragem e nem sabia como enfrentar isso. E naquela época também você não tinha essa ferramenta de enfrentamento e você não tinha ajuda. Os meus colegas, talvez, homens também, muitos batiam palma para aquele comportamento que estava acontecendo. E daí eu não sabia como lidar com essas coisas. Hoje em dia eu já faço um trabalho diferente com a minha filha, né? Para ela ter a segurança e saber enfrentar e lidar com essas questões muito melhor do que eu. Será que esse perfil dos seus seguidores lá, do pessoal que consome o material de você, mudou também essa cabeça, abriu um pouco mais, viu que a gente pode reclamar, a gente pode, não é reclamar, a gente pode reivindicar um direito que é nosso, um espaço nosso, a gente desenvolveu, a gente que solucionou um determinado problema, a gente faz ciência igual, né? Por que a gente muitas vezes é negligenciada ou renegada, enfim. Sim, então, mudou. Acho que mudou primeiramente com nós mesmas, né? As coordenadoras do projeto. Eu acho que, como eu falei, começou lá em 2016 no grupo do Facebook, ali a gente já começou a perceber que tinha alguma coisa acontecendo, porque antes a gente sofria sozinha, sabe? Eu passei por dificuldades também durante a minha graduação, né, teve pequenas coisas, que a gente fala pequenas, né, mas não são assim, são Sim, pequenas coisas que vão se juntando que ao longo de uma trajetória se torna grande, né? Então, sim, assim, eu achava que aquilo só acontecia comigo. E aí, quando a gente foi reunindo essas mulheres, a gente falou: nossa, você passou por isso também, nossa, você passou por isso também. Então, foi assim. Hoje em dia, a gente recebe mensagens de mulheres dizendo que, olha, graças a vocês eu consegui, talvez, eu consegui denunciar um assédio que eu sofri, eu percebi que eu estava sendo. é, Como é que se fala? Eu estava sendo sofrendo assédio assediada. moral, enfim, muitas coisas, né? A gente recebe um feedback bem positivo. E como você falou, a gente começou o Facebook, aí foi para o site, e aí veio para Instagram, Twitter, e o podcast a gente lançou, tem 2 episódios, né? A pandemia atrapalhou um pouco nossos planos, então o podcast está um pouquinho estacionado. E o canal no YouTube, inicialmente, a gente está colocando só as palestras que a gente deu nas universidades, né? A gente não está Sim, conseguindo gravar. Porque também a pandemia atrapalhou nossos planos, né? Agora, era para a gente se sim. juntar agora em junho para gravar, porque assim, eu esqueci de mencionar isso, mas, por exemplo, eu estou aqui no Rio, a Rafa está no Paraná, a Tita, quer dizer, a Ana e a Agnes estão no interior de São Paulo, a Laura está nos Estados Unidos e a Mariana está, né, em Portugal. E a Patrícia também está no interior de São Paulo. Então, assim, a gente Tá não está todo mundo presencialmente espalhado. junto, né? É sempre Tá por bem. virtual. Então, a gente iria se reunir agora no meio do ano para gravar alguns vídeos e aí, por enquanto, tá em stand-by esse projeto aí. Mas é isso. Teve Não, mudança mas sim e a gente sempre. muito importante isso. E eu tô achando ótimo. Esse é um universo que agora, daqui para frente, eu vou ler sobre. Porque eu vi cada coisa, eu li cada coisa, eu ouvi várias lives e que despertaram, né? Coisas que a gente sabia que existia, mas que, né, tem muita gente aí lutando e fazendo esse trabalho que está incrível. Ingrid, eu recebi uma pergunta de um aluno lá da biologia da UES, o Daniel Ramos. Ele perguntou qual é a maior dificuldade de uma mulher cientista na pesquisa. O que você acha? Tem um fator, são vários fatores. Qual que seria assim, a maior ou as maiores dificuldades da mulher cientista?
Bom, então, a gente tem um efeito social conhecido como efeito tesoura. E ele também Sim. é conhecido por leak pipeline ou teto de vidro. O que seria isso? Quando a gente começa lá no ensino fundamental, as mulheres são maioria, ensino médio, na graduação são maiorias, nas exatas, assim, é um pouco menor a quantidade de mulheres que entram e que concluem. Então, Uhum. até chegar ao doutorado, a gente chega ali por volta de 52, 51%. Quando a gente termina a graduação, a pós-graduação, esse número cai bruscamente. Então, a gente não consegue atingir os topos de carreira, né? Os topos que são aí esses pesquisadores do CNPq, né? Todas as siglas aí que vêm. E a gente não consegue chegar facilmente lá. E aí tem alguns fatores que impedem isso. Aí muita gente pergunta, o que que acontece? É porque a mulher engravida? Sim, assim, a gravidez ela atrasa um pouquinho, mas não é uma coisa assim, nossa, como atrapalha, né? Assim, tem dados que mostram que até 2 anos, né, após a criança, até 2 anos a mulher está mais ali voltada para a mulher, então, para a criança, então diminui um pouco a produção. Mas isso não é um fator determinante para a produção cair. Ela volta, ela regressa e consegue levar a vida acadêmica numa boa. O que atrapalha muito são o que a professora Márcia Barbosa costuma chamar de pequenas mordidinhas de mosquito. O que seria isso? É você ser interrompida na sua reunião, é você mostrar uma ideia e seu chefe não gostar, e depois o seu amigo mostrar a mesma ideia e falar e ele aprovar. São esses assédios morais, assédios sexuais, muitas das vezes. São essas pequenas coisas que vão acontecendo ao longo da trajetória que muitas vezes se acumulam e aí a mulher desiste no meio do caminho. Ela fala, eu não quero, eu passo por isso todo dia, sabe? E vai cansando e aí chega um momento que ela desiste. Então são esses fatores que atrapalham. Para você ter uma ideia, quando a gente fala de publicação, tem um estudo que mostra que foi um artigo com o nome de homem e artigo com o nome de mulher. O mesmo artigo, tá? Os mesmos dados, tudo. E mandaram para a revista para avaliar. Quando chegou com o nome de mulher, ele foi recusado, voltou. Quando chegou com o nome Uhum. de homem, ele foi elogiado e poucas alterações a serem feitas. Então, assim, o mesmo artigo, com nomes diferentes, não, né, de gêneros diferentes, teve modificação ali. Também, mulheres recebem menos a bolsa de pesquisa, são menos aprovadas. Então, assim, são vários fatores que vão acontecendo que acaba desanimando, Sim, sabe? E aí eu não diria que tem um fator determinante que atrapalha toda essa chegada aí nos topos de carreira, mas são vários que ao longo do são tempo vai vários, acumulando. né? É. Eu já pensava nisso e agora mais. A gente tem que começar a trabalhar isso na infância, né? Com as filhas, as sobrinhas, as primas, as crianças da sua comunidade, do seu bairro, porque é incrível como colocam isso na cabeça da gente e a gente vai crescendo com essa informação, né? Uma dessas Uhum. lives que eu assisti, vários pontos foram abordados sobre isso. Um desses era a questão de você dar um Google sobre com algumas carreiras, né? Por exemplo, enfermagem. Aí o que aparece lá é uma foto e várias fotos de mulheres, né? Ou você bota engenharia, aparece fotos de homens. E já na infância, falando, não pode fazer isso porque é coisa de menina, não pode, não sei o quê. Eu trabalho muito isso com a minha filha, aqui em casa não tem coisa de menina, tem coisa de criança, né? Porque tem coisa que ela não pode pegar em faca e tal, coisa de criança. Mas ela pode tudo. Se ela quiser ser cientista, ela vai ser. Se ela quiser ser engenheira de petróleo, ela vai ser. Então, assim, trabalhar e lutar nas escolas. E aí, numa dessas lives, eu vi uma pesquisadora do Fundão, como é que é o nome dela? Karen, acho que é Karen Calaza. E aí ela mostrou um paper, né, de 2018, de uma revista Neuro 99, número 99, onde eles faziam a percepção das crianças, né, frente à questão de ser cientista, né? O que elas achavam? Cientista homem, como é que elas desenhariam, né? Um cientista homem e uma cientista mulher. E aí, que foi assim,
muito interessante. Ela fez com crianças de 6, de 10 e 16 anos. Conforme você ia aumentando a idade, era nítida a diferença entre meninos e meninas. Eles não reconheciam muito a cientista mulher. E as meninas reconheciam mais, mas conforme elas iam crescendo, elas iam deixando de reconhecer essa figura. Por que que isso acontece com a gente, né? Por que que a gente não consegue ter esses símbolos femininos na ciência que a gente exerce muitas vezes na nossa área, nos livros que a gente lê? Eu, na agronomia, até tinha uma pesquisadora, que era a Ana Primavera, que é um ícone, né, da pesquisa da agricultura orgânica, de agroecologia, de ciências do solo. Mas, por exemplo, a gente conhecia, assim, eu conhecia super pouco, isso é vergonhoso falar disso, porque não foi a minha linha de atuação, né? Eu tive vários amigos que foram para essa vertente e levaram isso numa boa e conhecem profundamente o trabalho dela. Então, assim, por que que a gente não lê essas autoras? Por que que a gente não ensina as crianças, né, a reconhecer também a cientista da figura feminina? A gente só conhece cientista homem. Quando a gente perguntar de imediato aí, todo mundo vai lembrar de um cientista masculino, né? Por quê? O que que você acha que a gente tem que fazer, Ingrid, para a gente mudar isso aí? Então, tem alguns fatores que também fazem com que isso aconteça. Tem uma pesquisa também, além dessa que você citou, que é do Child Sim, Development. Eles fizeram testes em escolas com crianças de 3 a 5 anos, de 5 a 7, de 7 a 10, e depois foi subindo assim, né? Então, assim, até os 5 anos, você perguntava para as meninas se elas podiam ser cientistas ou se elas podiam, sei lá, ser mecânicas ou qualquer coisa, né, tida como carreira masculina. E as meninas diziam que sim. E aí, quando perguntava para os meninos, mulher pode ser cientista? Alguns, não a maioria, mas alguns diziam que sim. Depois dos 5 anos, você fazia a mesma pergunta, o número baixava bem pouco. Poucas meninas falavam que podiam ser cientistas, e aí os meninos já não falavam mais que mulher podia ser cientista. E aí, depois, quando ia subindo, depois de 10 anos, esse número caía mais ainda. As meninas achavam que elas não poderiam ser mais cientistas. E aí, isso ia piorando. Por quê? Porque o que acontece? Até os 5 anos, a criança ela está formando ainda caráter ali. Ela ainda não sofreu influência externa da sociedade. E ela acha que ela pode tudo. Isso também vem muito do estímulo dentro de casa. Porque os pais também, se a gente for boneco, né, brinquedo, menina ganha boneca desde muito pequena, menino ganha carrinho, sim, foguete, né? Meu pequeno sim, laboratório. Então, as sim, meninas, elas são educadas desde muito pequenas a servir, né? A cuidar de bebê, ganha casinha, panelinha. Então, desde pequena, a menina é ensinada a justamente. servir. Então, isso interfere. E aí ela entra na escola e vai sofrendo influência externa, né? Vai mostrando que ela não pode. Aí ela tem um pouco de dificuldade em matemática na escola, ela é chamada de burra, ela é usada pelos amigos. E aí ela vai vendo que matemática não é para coisa de menina. Então, isso vai influenciando a criança e aí ela vai perdendo a capacidade de se reconhecer como cientista, como matemática, física. E isso acontece, essa pressão acontece nas meninas, né? E aí, o que acontece também? Isso vai influenciar a entrada dessas mulheres nas áreas de exatas, porque aí as mulheres vão escolher as profissões que tendem ao cuidado, né? Medicina, professora, enfermagem, fisioterapia. Então, as mulheres vão sempre procurar essas profissões voltadas ao trabalho, porque elas são ensinadas desde muito pequena a cuidar, né, dos outros. Se ela não é mãe e cuida de uma criança, ela vai cuidar dos seus pais, dos seus avós, das pessoas mais velhas que estão doentes em casa. Então, esse é um fator. Você tinha perguntado mais alguma coisa que eu me perdi agora. Ih, agora até eu esqueci do que eu falei. Não, Eu você estava falou. falando. Ah, tá. E por que que acontece da gente não ouvir cientistas? As mulheres, elas foram aceitas nas universidades, acho que, se eu não me engano, em meados do século XIX. Eram só homens que eram aceitos em universidades. Se as mulheres fossem para as universidades, elas eram para fazer serviço de limpeza. Vai limpar a vidaria, vai limpar laboratório, sabe? Era assim que elas eram aceitas. Por exemplo, a Marie Curie, ela
só, né, ela ganhou o prêmio Nobel, a pesquisa era dela, e não queriam dar o Nobel para ela porque diziam que o marido dela que fez. Quando o marido dela falou, não, a pesquisa é dela, né? Então ela que indicaram, né, o nome dela. Isso tem um Nossa, efeito chamado efeito Matilda. O que eu vi acontece? vários. É as apagadas da história, né? E aí são dados. é, os homens ganham esses créditos por essas mulheres, como foi o caso da Rosalind Franklin, que, né, que descobriu o DNA, ela tirou a foto, né, a foto lá da dupla Sim, hélice de DNA é é dela, clássico. ela guardou para estudar posteriormente, um estagiário roubou essa foto e levou para os professores do departamento que não gostavam dela, e eles acharam que aquilo Sim, ali era algo muito importante e publicaram, né, sem autorização dela, ela nem era sabia que pena. isso tinha acontecido. E alguns anos depois ela acabou falecendo de câncer. Então, assim, as mulheres têm sido apagadas ao longo da história. Por isso que a gente não ouviu falar de mulheres e por isso que a gente não tem essa referência. Né? Quando você fala que sem vergonha de não ter ouvido falar, eu também. Eu só fui aprender, eu só fui ouvir falar de Rosalind Franklin, de Marie Curie, depois que eu acabei a faculdade. Então, assim, foi Sim, tardio, sabe? Eu também estou no aprendizado, assim. Desde que eu entrei para o projeto, que a gente começou a levar isso adiante, é que tenho estudado mais e mais e tenho conhecido mais. E aí, a gente está falando de mulheres brancas sendo apagadas. Quando a gente leva isso para a interseccionalidade, fala de mulheres negras, indígenas e trans, isso aí acaba assim que some. Você procurar essas sim, informações, as mulheres são completamente apagadas. Então, assim, quando a gente fala de diversidade e de mulher, a gente não pode esquecer de todas as mulheres, né? E que muitas vezes a sim, gente não ouve falar. E aí, quando a gente fala de diversidade, o pessoal fala, mas para que diversidade? Por que diversidade? É, as 500 empresas mais ricas do mundo, elas prezam por diversidade. E aí, se você falar, só por questão moral, porque ter diversidade agora está na moda, não, diversidade gera mais dinheiro. Se você tem um grupo diverso, você tem negros, brancos, indígenas, ricos, pobres, todos os grupos, LGBTQIA+, cada um vai trazer a sua vivência, porque cada um tem a sua vivência, a sua experiência. E quando você forma um grupo coeso e diverso, você consegue chegar a soluções que antes você não tem. Se você tem ali indivíduos brancos classe média, muitas vezes você não consegue resolver um problema que aquele indivíduo que vem da periferia traz para você e consegue achar uma sim. solução. Quem está Então, assim, quando vivenciando. É verdade. a gente não pode, né, deixar de falar de mulher, como a Angela Davis fala, sem falar de interseccionalidade, classe, raça e gênero, né? Então, Gênero. assim, a gente tem que sempre levar isso. E aí as pessoas falam, mas assim, e agora eu vou convidar só mulher para fazer coisas? Não, você não vai convidar só mulher. Mas perceba se você está numa comissão de organização de um evento, por exemplo, só tem homens, e foram listados só homens para sugeridos só homem para palestra. Pergunta por que que você. Porque tem, garanto para você que tem mulheres naquela área. Por que que não chamaram? Porque geralmente é uma patotinha que se fala que chama só os amigos homens. E aí eles esquecem essas mulheres. Sim, E aí por que que sim, esquecem essas mulheres? Porque às vezes elas estão ali na delas. E aí eles preferem não chamar, não tem ninguém competente, mulher não vai querer não, porque a mulher tem filho. Ah, não, mulher está ocupada com outra coisa. E não, essas mulheres estão fazendo pesquisas de alta capacidade, de primeira linha, estão publicando em revistas de qualizar, publicam com publicações de muito mais qualidade do que os homens. Então, assim, as mulheres, elas têm que ser perfeitas o tempo inteiro. Os homens, eles sim, podem ser medianos, que tá tudo bem, eles são aceitos. Então, assim, a gente precisa sim. rever esses pontos. E quando a gente atinge esses topos de carreira e tomada de decisão, que a gente pode chegar lá, vamos puxar mais mulher. Vamos puxar a galera para poder gerar essa diversidade, vamos trazer soluções para não ficar só na patatinha do homem cis hétero branco, né? Fazendo sempre É, as mesmas coisas. eu lá nas minhas pesquisas eu vi essa questão que você falou quando a gente abre, né? A questão do não só falar de mulher, mas falar da mulher negra, Eu da não tô te ouvindo, indígena. Aline. Eu não sei o que aconteceu. Parou de me ouvir? Alô? Tá me ouvindo? Fala aí, eu não tô te ouvindo, sumiu. Tá me ouvindo? Oi, sumiu geral seu áudio. Eita, o que que eu faço?
Não sei se eu sumi também. Tá me Não tô te ouvindo? ouvindo. Não. Não tá ouvindo? Ai, meu Deus. Então sou eu que não tô ouvindo, porque a Luana tá falando que tá ouvindo as duas. Então eu acho que a minha conexão que tá com problema. Agora Ninguém me falaram que as ouve. duas travaram. Eu não te Ninguém ouço, me eu não te ouve? ouço, não. Nossa, mas eu tô te ouvindo super bem. Me ouve? É, a O que Ana eu tá falando que faço, travou as gente? duas, travaram, mas voltaram. Mas eu não consigo te ouvir, eu não ouvo, não ouço. O meu áudio não tá ok, gente? Vocês estão me ouvindo? Agora voltei a ouvir as duas. Congelou novamente. Gente, esse trem é muito. O que eu faço? Ninguém me Peraí, deixa eu ouve? tentar abrir pelo computador e ver se eu consigo te ouvir, porque eu não consigo te ouvir. Eu tô te ouvindo Tá, eu vou bem. entrar e vou sair de novo. Eu vou sair e vou entrar de novo. Pessoal, ela não tá me ouvindo. Vocês estão ouvindo, mas ela não tá. Peraí. É porque ela não tá ouvindo o meu áudio. Aí não consigo seguir. Pois é, mas ela não me ouve. Pronto. Acho que agora eu te E ouço. aí? Agora eu te ouço. Ê! Então, Ingrid, eu vi aqui que a gente estava falando desse, quando a gente abre o leque, né, não fica só no gênero feminino, né? E aí eu tinha visto que 15% só das bolsistas do CNPq são mulheres negras e de bolsa de produtividade, aquela bolsa de pesquisa, 3%. Assim como os prêmios, né, que é outra vertente que tem, parece que meio que um perfil das premiadas. Não que elas não mereçam, né, pelo amor de Deus. Mas tem meio que um perfil, né, do que você estava falando aí dessas pessoas. E aí, por que disso, né? A gente tem que incentivar, dar incentivo, mostrar que a diversidade, como você falou, é o que traz mais qualidade, que isso que é interessante, né? Já pensou tudo igual? Não tem a menor graça. A gente tem que trocar informações, trocar ideias, trocar conhecimento. Eu acho que é isso que vale, e para a ciência é isso também, né? A gente tem que levar isso aí. E eu vi também no podcast das meninas, lá do Mulheres na Ciência, elas falando que tem quase 120 anos o Prêmio Nobel, né? E aí a gente tem só 3% das vezes que as mulheres ganharam o prêmio. Foi aquela questão que você falou do ofuscamento, né? Sim. 3%. Como é que pode? Quanta coisa a gente a mulher desenvolveu aí, quantas cientistas e quantos desenvolveram e sendo ofuscada nesse, não sei nem como adjetivar, né? Nesse mar aí de cientistas homens, né? Acabando abafando essa nossa conquista, todas as conquistas, né, dessas mulheres. Então é interessante a gente começar a quem não começou, não parou, começar a refletir e buscar, lutar e fazer que a voz alcance mais e mais lugares e que a gente ganhe mais prêmios e que esses prêmios sejam mais diversos, né? Que é o Sim. que importa. É, a Eu vi Luanda umas perguntas. Não, a Isso. Luanda destacou aqui, falou da professora Catemari Rosa, que está fazendo um levantamento de pesquisadoras negras. A professora Zélia Ludwig, da UFMG, também está fazendo. Essas pesquisas estão sendo feitas, né? Os dados que eu tenho, por exemplo, de número de mulheres que entraram na universidade, eles estão desatualizados, eles são de 2013, se eu não me engano.
Porque a gente não tem esses dados com acesso, a gente não consegue essas informações de quantas mulheres estão entrando, quantas estão saindo, em que área, assim, e quando se fala de mulheres negras, então isso a gente não tem muito fácil esses acessos. Eu deixo a sugestão aqui de uma próxima oportunidade, vocês convidaram a nossa editora Ana, que ela tem esses dados de mulheres negras, ela é uma mulher negra e ela fala super bem. Eu não é meio meu lugar de fala para falar sobre isso, então a Ana explana super bem, eu deixo aqui a sugestão. E aí, a professora Zélia faz esse trabalho, então, para quem quer acompanhar esses dados, a professora Catemari também faz. Deixa eu lembrar mais alguém. Não necessariamente buscando esses dados, mas para quem quer acompanhar cientistas negras, né, mais de perto, tem a Catemari, tem a Zélia, tem a Carla. Gente, eu nunca consigo falar o nome dela. Carla, peraí, deixa eu colar aqui, porque eu sempre erro o nome dela. Ih, gente, agora eu não vou achar. Ela é de humanas. Se vocês seguirem a nossa página também, a gente está sempre citando mulheres. Tem a Zaika, que ela é artista, é cientista, é produtora musical, ela fala sobre afrofuturismo, ela é maravilhosa. Então, assim, dicas de mulheres maravilhosas para vocês seguirem, não falta. Então, assim, é só vocês entrarem na nossa página, que a gente tem uma lista de mulheres lá. Se vocês conhecerem mais mulheres que não estão lá na nossa lista, vocês podem indicar para a gente, que a gente vai atrás dessas mulheres para elas contarem a história, para a gente falar delas, principalmente as mulheres indígenas, que a gente tem poucos dados dessas mulheres, né, nas universidades. Isso, obrigada, Rafa. Carla Acotirene. Isso, eu sempre erro o nome dela, gente, eu não consigo falar. Desculpa, mil desculpa mesmo. Então, ela é maravilhosa também, sigam ela, que ela tem, assim, um perfil maravilhoso. Então, assim, não falta mulher pra gente seguir, sabe? A gente foi apagada durante muito tempo. E agora o nosso objetivo é trazer a história dessas mulheres de novo para que a gente consiga, né, conhecer as pioneiras e as atuais que estão aí fazendo trabalhos maravilhosos. As atuais. Né? Então, sim, assim, hoje ali eu vi a reportagem falando da Cristiana Toscano, a única representante dentro da OMS para trabalhar com a vacina da América Latina, né? Lá na equipe para trabalhar para descobrir a vacina do Covid. Quer dizer, a gente está aí em todos os lugares, em todas as áreas, e a gente tem mesmo que o pessoal falou, alguém falou aí de se unir, enfim, né, de dar crédito ao trabalho da outra, né, e de divulgar e de incentivar. Eu vi também algumas perguntas, duas professoras, a Catarina e a Bárbara, colocando aí as questões da maternidade, principalmente agora em época de pandemia. Eu também vi muita gente falar e que acabei buscando os artigos referentes da nossa baixa produtividade agora durante a pandemia, né, por causa das questões, né, dos cuidados com a família. E aí a Luanda até perguntou, a nossa vice-reitora, ela fez a pergunta lá se existe alguma política nos órgãos de fomento para essas mães. olha, oficialmente ainda não. O pessoal do Parenting Insights tem pressionado bastante, a professora Márcia Barbosa também. Eu vou ficar devendo essa informação, mas estava em processo de liberar licença maternidade para alunos de pós-graduação. E estava no processo aí final, e aí desculpa mesmo, mas eu perdi esse processo, essa informação eu vou ficar devendo, mas estava no processo. O pessoal, né, tem pressionado bastante. A questão de produtividade, né? A pandemia. A mulher já é cobrada em tempos normais e reais, já tem a jornada tripla, agora em pandemia está em quíntupla, nem sei mais, porque, né, tá dentro de casa. E aí a gente recebeu alguns relatos de amigas próximas, né, que tem acontecido o seguinte: os homens, agora na época da pandemia, falaram assim: olha, agora é época de publicar, vamos tirar aquele artigo que está engavetado e vamos publicar em massa, vamos lá. E ó, a Rafa postou: FAPESP e CNPq tem licença maternidade para pós-graduação. Obrigada, Rafa. Então, assim, Legal. os homens querem publicar, enquanto que a mulher está em casa, tendo que lidar com home office, dando aula, né, de EAD, aí tem que lidar com casa. Quem tem filho está tendo que lidar com o filho em casa, né, fazendo 50 mil atividades, então a produtividade vai cair mesmo, não tem como. E aí, o que a gente pode fazer para amenizar? Eu não sei. E tem um dado muito importante que a gente não pode deixar de falar, é que, assim, muitas mulheres, não só pesquisadoras, estão em casa e estão sofrendo violência doméstica. Então, assim, os dados cresceram assustadoramente.
né? Porque essa mulher está fechada com o agressor 24 horas por dia dentro de casa. E aí tem algumas campanhas aqui na internet, né, para a gente ficar atenta também quando a mulher pedir essa ajuda. Então, assim, a gente tem essa empatia e ficar mais atenta com qualquer sinal que alguma amiga, né, alguma prima, mãe, tia, der um sinal, alguma coisa, fica atenta a esses sinais, porque pode salvar uma vida, né? Então, assim, a gente não Sim, pode deixar com de falar certeza, disso, porque com não certeza. afeta só a cientista, né? Afeta nós todas. Então, Sim, assim, sim, sim, sim. é bem importante isso também. Sim, 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 sim. E às vezes não é só o filho, né? Porque existem as mulheres que não têm filho ainda, mas elas cuidam dos pais, né? Você tem Sim. outros fatores aí influenciando nessa característica aí da produtividade, talvez, né? Os cuidados com a casa, da família, muitas vezes são delegados a ela. E aí, quando a Luanda perguntou disso, eu lembrei dessa live que eu estava assistindo com essas pesquisadoras, e aí tinha uma lá, a Tatiana, que ela falou que na Austrália parece que já tem, isso aí já é mais organizado, e tem agências de fomento que eles promovem editais que prevêem essa questão das cientistas mães, né? Dando lá como os benefícios uma pesquisadora assistente para ajudar lá na questão do desenvolvimento da pesquisa, dão um subsídio para ela ir a congressos com a criança, porque muitas vezes ela desiste de ir a um evento ou não tem com quem deixar, enfim. Eu achei bem interessante. Ela disse que eles são mais evoluídos, né, nessa questão e a gente ainda está engatinhando nesse Sim. processo, mas já temos, né, pelo menos iniciado isso, né? A professora Márcia Barbosa também está lutando bastante para que seja incluído no currículo Lattes o período de maternidade, né? De gestação e de licença maternidade, para que isso não seja cobrado lá na frente, porque hoje em dia os processos seletivos de concurso, né? Eles são avaliados, não contam, né? A maternidade. Então a mulher fica sem produzir aquele período e aí acaba que isso tira pontos dela na hora da seleção porque ela não publicou, né? Então, assim, tá uma luta para que isso seja avaliado de forma diferente e comece a contar a maternidade. Ainda não está, né, vigorando. Eita, travou, gente. Voltou. Eu colo dizendo que CNPq e CAPES estão dando bolsa, né, bolsa não, auxílio maternidade para pós-graduação Auxílio. e CNPq dá para bolsistas, professoras, né, a licença maternidade. Então, assim, a gente ainda tem muito que lutar pelos nossos direitos. Tá um pouco melhor do que já foi, mas assim, a gente é uma luta constante para que isso seja melhorado cada vez mais, né? Você acha que agora, estamos em 2020, século 21, você acha que, quer dizer, a gente já falou sobre isso, mas lá na graduação, né, a gente talvez tenha aumentado o número de professoras mulheres, né, enfim. Você acha que a gente consegue não, você acha que a gente ainda tem essa questão de, por exemplo, selecionar um bolsista, tem lá um rapaz e uma moça, e aí a moça não ser selecionada, você ainda acha que tenha, hoje, agora, século 21, 2020, a gente já tem um monte de gente falando sobre, né, e lutando contra isso, você acha que ainda tem essa questão? A gente ainda consegue, a gente ainda perde isso lá naquelas seleções, sei lá, da iniciação científica, de uma bolsa de pós-doutorado? Porque eu estou falando nisso porque eu já ouvi relatos de pessoas que não conseguiram tal bolsa ou tal, porque muitas vezes o orientador, o pesquisador, ou até mesmo uma pesquisadora, às vezes acontece isso, não quer uma mulher porque ela tem a possibilidade de engravidar, por Engravidar. exemplo. É Então, um fator. Você acha que eu gostaria de dizer que não acontece, mas infelizmente acontece. Pode ser que oficialmente não esteja ali explícito, mas a gente recebe relatos, a gente tem amigas, a gente conversa. Isso acontece não só na hora de selecionar um estagiário, né? A preferência por homens é sempre, né, homens que são escolhidos.
E o que acontece também quando escolhem mulheres, a gente já recebeu relatos disso, de mulheres que foram desligadas do programa de graduação porque engravidaram. Isso é gravíssimo, tá? É Essa eu nunca gravíssimo. tinha escutado, que A absurdo. Ana, a Ana tá avisando que são 17h47, talvez em algum minuto a live vai cair. Então, eu não Então sei. temos que já. Infelizmente, né, gente? Eu acho que depois que a gente voltou já era 5h08, talvez fique um pouquinho mais. Então. E aí perguntaram de bolsas que estão acontecendo agora. É, eu não sei te dizer agora qual que está acontecendo, mas acompanha a gente nas redes, porque a gente sempre está divulgando quando abre chamada para pós-doc, para bolsa, quando tem chamada de bolsa, a gente sempre está divulgando. Então acompanha a gente nas redes que a gente sempre divulga. E aí, como é que eu estava falando? Muitos professores não querem aceitar mulheres, por exemplo, dentro da biologia, né, para ir para campo, porque alegam que não tem força, porque carregar equipamento, alega que menstrua. Menstruação não deveria ser impeditivo para nada, porque quem tem que ter controle do seu corpo e saber se pode ir para campo menstruado ou não é a mulher, né? Sim, Então, tem não. mulheres que trabalham até a hora de dar à luz. Já vi isso. Exatamente. Mas, assim, eu já vi acontecer. Inclusive, já aconteceu comigo, tá? Eu sofro de endometriose, hoje em dia eu não menstruo mais, mas, assim, eu tinha um processo bem complicado quando eu menstruava. Então, eu optava não ir para campo. E porque uma vez eu decidi não ir para campo e acabei sinalizando isso para os colegas de laboratório, que eram todos homens, num campo seguinte eles falaram, então, a gente vai ter que consultar seu calendário menstrual. Então, assim, isso é algo terrível, não deveria acontecer. Ninguém deveria passar por isso. Então, assim, a menstruação é exclusiva ali é sua. Você que tem que saber se você deve ir para o campo ou não, se está menstruado ou não. Ninguém deveria interferir nesse momento. Mas acaba que acontece, né? Então, assim, a gente tem que ter uma política aí e ser um pouquinho combativa nesses momentos, porque aí, se a gente tem outro detalhe também, né? Se a gente revida e fala é porque a gente está de TPM, a gente é agressiva, né? São todos esses Sim. estereótipos que formam a gente, É, que aí vão falando que falando. nem eu te fiz, as picadinhas de mosquitos que vão nos Sim. desestimulando. E aí, por isso, a importância da rede de mulheres, assim, né? Eu acho que rede de apoio é importante para tudo. Se na sua universidade, se no seu grupo de pesquisa, no seu laboratório não tem, se junta. Se tem uma mulher só, você e mais uma, se junta com ela, porque vocês vão compartilhar das mesmas dores e das mesmas alegrias. E, de certa forma, vocês vão se ajudar, sabe? A união faz a força. Então, quanto mais juntas a gente tiver, mais força a gente tem. E aí, Com certeza. a gente também tem que combater um pouquinho as professoras mais velhas que têm uma mentalidade um pouco atrasada e algumas replicam o machismo com muita, né, força. Então a gente também tem que saber lidar com essas situações. É um pouco chato, né? Não tem outra palavra, é um pouco chato, mas a gente tem que ir passando uma vaselina ali e vamos unida que a gente consegue. Não, a gente tem que combater. Não dá mais, porque são séculos e séculos, né? Então a gente não pode deixar mais isso acontecer. E eu acho que essas novas gerações, a gente tem que trabalhar isso com as novas gerações. Sim, Com as alunas que a gente tem, com as estagiárias que a gente tem, com os filhos, sobrinhos, e meninas e meninos, né? Porque quem sim, cria esses meninos somos nós, muitas vezes. exatamente. E às vezes você tem um pai ali contra, né? Então você tem que neutralizar essa força aí. E aí ensinar essas crianças desde pequena, né? O que é uma cientista, as áreas diversas que existem, e em todas as áreas elas podem atuar. Basta você ter uma vocação, ou você tem um talento, ou você pode, né, de tanto exercer aquilo, desenvolver uma aptidão. Basta querer, né? E a gente vai incentivando essas crianças já de pequena ter essa segurança para lá na frente. E hoje em dia a gente tem muito mais ferramenta, né? Então não é como na minha época, por exemplo, que você tinha medo de você era assediada, né, moralmente ou até, né, sexualmente, professor com algumas, né, tiradas para cima de você e você não sabia como lidar com aquilo e você não tinha quem recorrer, na verdade, né? E fora Ó, isso, o os pessoal está roubos, né, de sinalizando.
o pessoal está sinalizando que vai dar 1 hora e não vai dar para gravar. Então, eu tô perdida aqui agora já na hora. Então, Ingrid, eu queria que você, por favor, eu queria agradecer imensamente a sua participação e pedir para você finalizar, né, com alguma frase, alguma palavra que você queira, e que foi ótimo. A gente precisa de outras lives, porque esse é um assunto que, né, desmembra e vira outros assuntos ali relacionados. E a gente te agradece muito. Eu vou continuar seguindo aí Mulheres na Ciência e outros instas e vou ficar observando de perto, até porque para poder ajudar a Sofia aqui a se desenvolver mais. E muitíssimo obrigada a vocês por terem criado isso e ajudar a gente nessa luta e continuar com essa reflexão. Muito obrigada. E obrigada Olha, também vocês que estiveram aí na live. eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar falando aqui com vocês. Eu falo para vocês ficarem atentas aqui na nossa página, não só na nossa, né, mas de todo mundo. Aqui na nossa a gente está sempre divulgando quando tem bolsa, quando tem oportunidade, quando tem curso. A gente está falando das mulheres cientistas pioneiras, das atuais, e a gente está sempre soltando coisas legais por aqui. Então, assim, siga a gente por aqui. Se precisar de qualquer coisa, pode entrar em contato com a gente. Não deu tempo de falar aqui, né, sobre assédio, mas assim, se alguém sofreu assédio, não sabe como denunciar, e assim, entra em contato com a gente, que a gente bota em contato com a professora Márcia Barbosa, ela tá à frente dessas denúncias também, então assim, ela sabe como ajudar, então pode entrar em contato com a gente, que a gente bota em contato com ela, e a gente tenta ajudar da melhor forma possível. Então assim, só tenho a agradecer pela oportunidade, estamos à Muito disposição, obrigada. querendo a gente tá aí para fazer mais lives. Quando puder presencial, a gente está presencial também. E foi muito bom estar aqui. Muito obrigada. Obrigada. Vamos ter parte 2, meninas. E aí, cortando diversidade sempre. Tchau, pessoal. Aí pode ser a Ana. Até Pode a ser a Ana, parte 2. Ah, tá bom. Vai ser. Obrigada. Tchau. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.